Tarará, Chamamos de fóssil os restos de seres vivos de épocas passadas ou ainda qualquer vestígio deixado por eles, como pegadas, túneis feitos por vermes marinhos, entre outras coisas. Um fóssil se forma em condições muito especiais, pois geralmente o organismo morto é comido por animais ou então decomposto por fungos e bactérias. Os tecidos moles, aqueles que estão na primeira parte da pele, eles têm mais chances de serem comidos e decompõem-se mais rápido que as partes duras, como os ossos, conchas, etc. Estas, portanto, apresentam mais chances de formarem fósseis. De qualquer modo, só haverá fossilização se a morte do organismo ocorrer em condições que favoreçam esse fenômeno. Os fósseis podem se formar com mais facilidade quando um animal é soterrado por sedimentos, como areia ou argila, no fundo de lagoas e mares, ou no leito de rios. Com o tempo, os sedimentos se compactam e formam rochas. E às vezes as partes do corpo são substituídas por minerais e a sua forma original é preservada. Em outras situações, o organismo é completamente destruído, só que a sua marca ou o seu molde fica esculpido na rocha. E são raros casos que o organismo fica intacto, como aconteceu com os mamutes, que são ancestrais do elefante. E aí eu me lembrei daquela animação, a Era do Gelo, porque os mamutes viveram na Era do Gelo, por isso não conseguiram sobreviver, então, digamos assim. E aí, esses mamutes, né, voltando aqui para o assunto, tiveram a carne e a pele preservadas, só enterrados nas geleiras da Sibéria ou com insetos presos na resina de pinheiros. Em resina fossilizada, chamada ambar, podemos encontrar insetos que viveram há milhares de anos. E o interessante é que, como se vê, a probabilidade de se formarem fósseis é muito baixa. Além disso, depois de formadas, muitos deles podem ser naturalmente destruídos por agentes erosivos. Tudo isso faz com que o registro fóssil da evolução dos seres vivos seja incompleto. Uma coisa que é interessante, que a gente pode ver que nem tu falou, Inaira, referente à Era do Gelo, é que é uma forma mais prática e mais fácil da gente entender a respeito da evolução através de um desenho, porque nenhuma criança vai pegar e vai ler um livro de biologia que fala sobre os Homo sapiens, Homo erectus, entre outras coisas, e entender. Então fica uma forma mais fácil e mais prática para crianças entenderem a respeito da evolução. eu lembrei da aula que a gente teve no primeiro ano com a professora Simone. Eu não lembro ao certo o que foi que ela disse, qual foi as questões que ela falou. Mas ela disse que não, no filme não gostava muito, porque tem aquela parte que o esquilo vai caindo, tipo, ele passa por várias coisas, assim, e até ele chegar na Terra, ela disse que aquilo não condiz com a realidade, então por isso ela não recomendava. Mas é muito bom, é diferente pensar. Não sei se vocês lembram dessa aula que eu tô falando. Então, é bom porque mostra, tipo, vários animais que foram extintos, tipo, o tigre lá, eu esqueci que eu carreguei, mas é um tigre que não existe mais, que foi extinto há muito tempo, e as preguiças gigantes também. Acho que é o dente de sabre. É isso aí mesmo. E sobre as preguiças gigantes, tem até, se eu não me engano, foi uma questão do Enem, eu acho, ou foi uma questão do livro que eu vi a respeito das preguiças gigantes com a extinção dessas preguiças, foi colocado também que acabou com algumas formações de algumas plantas, já que elas comiam e, digamos que era que nem a anta, ela come e as sementes, quando ela defeca, né, quando ela faz cocô, são deixadas no chão e aí elas terminam germinando. E assim também foi com as preguiças gigantes, meio que elas eram as produtoras quem cuidavam de uma certa população de plantas e terminou ficando praticamente extinta essas plantas justamente porque elas eram as principais produtoras, de certa forma. E algo muito importante a se falar é da importância dos fósseis para o estudo da evolução, meninas. A paleontologia
fornece importantes dados sobre a história evolutiva de uma espécie, isto é, sobre sua filogenia ou filogênese. E, além disso, contribui com valiosas informações sobre espécies extintas. Para isso, usa métodos e dados de várias outras ciências, como a geografia, a geologia, a química e a biologia, entre outros. É só, eu lembrei do. Não, continua. É, eu lembrei do filme que é. Como é? Quatro amigas e um jeans viajante. Que aí uma das meninas, uma das amigas, ela estuda, tipo, isso. Aí é muito legal. Estudando fósseis de ossos das pernas de um animal, por exemplo, podemos ter ideia de sua altura e de seu peso. E já os dentes podem indicar o tipo de alimentação, pois cada animal possui adaptações ao ambiente em que vive e a determinado modo de vida. Carnívoros, por exemplo, têm dentes geralmente pontiagudos e afiados. É o que lhe permite prender, perfurar e comer carne. E de particular interesse são os fósseis com características intermediárias entre dois grupos. A forma intermediária é conhecida como fóssil de transição, que indica o grau de parentesco entre dois grupos. Nesse grupo estão fósseis de dinossauros com penas e de aves com dentes, e entre outras características, mostrando o parentesco evolutivo entre os dois grupos. Lembrei de um filme que eu já não lembro o nome, mas tinha um homem que ele era observador de pássaros. Aí ele achava um pássaro morto e ele já sabia, tipo, de que ilha era aquele pássaro só por causa do bico. Se o bico era pontudo, ele sabia que, era daquela ilha lá que os pássaros só comem sementes. Se era, tipo, arredondado, ele sabia que o pássaro comia frutas, aí era da outra ilha. Ele sabia exatamente a região. Gente, tipo- que legal. Quando eu falando aí, Gabi, eu lembrei da parte quando o professor falou em aula, que, por exemplo, vai da questão adaptativa, né? Os bicos, por exemplo, se o pássaro ele só come frutas, então ele vai ter um bico adaptado para aquele tipo de fruta. Agora, se ele só come fruta e tem outra região perto que tem outras coisas para ele comer, mas ele não é adaptado àquilo, então ele não vai para aquela região. Ele fica na região dele, onde tem comida para ele comer, para ele poder sobreviver. Igual os nossos dentes, né? Que, tipo, foram feitos pra, tipo, comer folha. Nossos dentes bem pequenininhos e tal. Diferente de um leão, por exemplo, que tem os dentes enormes pra poder pegar a presa e ali, igual a Vanessa falou, tipo, arregaçar ela e comer. Aí vai da questão adaptativa, né? Que a gente foi adaptado de uma forma, por isso da questão, por exemplo, do polegar. O polegar tá ali para ajudar, o polegar da mão, né? Tá ali para ajudar a gente a segurar as coisas com mais firmeza. Já pensou tentar segurar alguma coisa só com os outros 4 dedos? A gente não ia ter tanta firmeza. Mas aí, tendo o polegar, a gente consegue segurar melhor. Agora, a questão do leão já é também adaptativa. Os dentes maiores, para ele poder conseguir pegar a presa com mais facilidade. Pegar e meio que já fazer com que a morte dela seja mais rápida. Sim, eu lembrei do filme Caçados. Eu não sei se algum de vocês já viram, que tem uma família, aí o cara vai com a esposa dele pra África, com os 2 filhos, e aí lá eles vão, tipo, visitar, né, fazer aquele coisinha naqueles carrinhos, com guia, só que aí eles não estavam com o plano de encontrar o leão e tal, essas coisas por aí. E aí, ele comeu o guia, e aí eles ficaram, o esposo, o homem não tinha ido, tipo, ele tinha ficado lá na pousada e tinha ido só a mulher com os 2 filhos dele, que não eram filhos dela. E aí eles acabaram indo pra lá e o leão comeu o guia. E aí, tipo, eles ficaram, acho que quase uma semana dentro do carro, tipo, não podiam sair pra fora e tal, porque iam ser comidos. E o filme é muito legal. No final é sobre os filhos dele, tipo, gostarem da mulher e tal, porque, tipo, não era a mãe deles, tinham toda aquela dificuldade. Mas eu só lembrei da questão do leão mesmo, mas o filme é bem legal. E esse também é o caso dos inúmeros fósseis intermediários entre as baleias e mamíferos terrestres, que mostram uma progressiva adaptação ao ambiente aquático. E uma das principais características são as aberturas nasais, que ao longo das muitas gerações migraram para o topo da cabeça, que assim possibilita bastante as baleias, por exemplo, respirarem sem precisar emergir totalmente.
Além disso, o corpo delas adquiriu um formato hidrodinâmico. Os membros posteriores diminuíram até desaparecer, e isso tornou mais eficiente o deslocamento no meio aquático. Os dados obtidos pelo estudo dos fósseis são confrontados com outras evidências, como as obtidas pelo estudo comparado da anatomia e da embriologia dos organismos atuais e de suas proteínas e ácidos nucleicos. Esses estudos indicam que os peixes devem ter surgido antes dos anfíbios e antes dos répteis, que surgiram antes das aves e dos mamíferos. Essa sequência é confirmada pela idade relativa dos fósseis de cada grupo. De acordo com a teoria da evolução, espera-se que os fósseis mais semelhantes às espécies atuais sejam encontrados nas camadas mais superficiais, que são as camadas mais recentes do terreno examinado. Espera-se também encontrar fósseis de organismos de transição entre os grupos de um ancestral comum com o mais recente, como as aves e dinossauros, peixes e anfíbios, e entre outros. E uma questão muito interessante para a gente pensar também é a determinação da idade desses fósseis, né? Porque a idade deles, ela corresponde aproximadamente à do terreno em que eles se encontram. Porque, no geral, quanto mais profundo o terreno, mais antigo é seu fóssil. A idade absoluta das rochas e a dos fósseis são calculadas por meio dessa desintegração de elementos radioativos, que funcionam meio que como relógios naturais. Kai, quando se desintegra, tipo o urânio, transforma-se em um isótopo de chumbo, que é 1 grama de urânio, demora cerca de 4,5 bilhões de anos para produzir 0,5 gramas de chumbo. Portanto, pela quantidade relativa de urânio e chumbo presentes em uma rocha feita com análises químicas em laboratórios e tudo, podemos saber sua idade. A taxa de desintegração não varia com mudanças de pressão, nem temperatura ou relações químicas. Então, com esse método, os cientistas eles determinam a idade da Terra, análises de meteoritos, rochas da Lua e rochas antigas do planeta. Eles comprovam que ele tem 4,5 bilhões de anos. Por exemplo, que nem a professora Simone falou uma vez na aula de geografia, justamente referente a essas rochas, que aqui no planeta Terra tem rochas tanto mais novas, digamos assim, e outras que são mais velhas. E essas velhas têm milhões e milhões de anos, e elas têm, os pesquisadores fazem os estudos a respeito delas e veem quanto tempo aquela rocha está no planeta. Outro isótopo do urânio tem meia-vida, cerca de 704 milhões de anos, ou seja, nesse intervalo de tempo, metade dos átomos transforma-se em um isótopo de chumbo. É verdade, Michele. Só que nessas rochas recentes, né, é diferente, porque a quantidade relativa de urânio e de chumbo é muito pequena e é difícil de ser analisada. E nesse caso, é usado, né, o método carbono 14, que é aquele isótopo radioativo do carbono normal, que ele se forma quando nêutrons de raios cósmicos colidem com esses átomos de nitrogênio atmosférico. E esse carbono 14, ele pode combinar-se com o oxigênio do ar e formar gás carbônico, que se incorpora aos vegetais na fotossíntese e indiretamente também aos animais pela cadeia alimentar. E todos esses seres vivos, eles possuem uma pequena taxa de isótopos radioativos do carbono, um em cada trilhão de átomos de carbono. E quando morre, o organismo para de absorver esse isótopo, que se desintegra do cadáver lentamente e forma nitrogênio. A cada 5.730 anos, a taxa de carbono radioativo cai pela metade. Então, a medida da radioatividade causada pelo carbono radioativo fornece a idade aproximada daquele organismo. Sobre a embriologia e a anatomia comparadas. Muitas vezes, comparando o desenvolvimento embrionário e a anatomia de diversos organismos, é possível determinar o grau de parentesco entre eles. Estudando os detalhes da anatomia do braço do ser humano, da nadadeira da baleia e da asa do morcego, vemos que, apesar de terem funções diferentes, esses órgãos apresentam o mesmo padrão de construção, da qual é a formação e o arranjo dos ossos são muito semelhantes. E essas semelhanças podem ser explicadas pelo fato de que esses órgãos evoluíram a partir de um mesmo órgão presente no ancestral comum desses grupos, que se adaptou a funções diferentes. Estruturas como essas, originadas de um ancestral comum exclusivo,
que podem ou não desempenhar a mesma função são as estruturas homólogas. A diferença de funções entre tais estruturas, quando presente, deve-se à diferença evolutiva, ou seja, a seleção de características mais adaptadas a cada ambiente. Então, quando eu pego dois organismos e pego um determinado órgão desses organismos e comparo, se esses órgãos têm a origem do mesmo ancestral evolutivo nos dois organismos, eu vou dizer que esse órgão é homólogo. Se isso não acontecer, eu vou chamar de órgão análogo. Por exemplo, como a Cris disse anteriormente, o braço de um homem e a nadadeira de uma baleia. Os dois são mamíferos, então, eles têm o mesmo ancestral evolutivo. Esse último ancestral deu origem ao homem e deu origem à baleia. E claro, que foi esse indivíduo que mandou a nadadeira para a baleia e o braço para o homem. E se eu comparar esses dois órgãos, a nadadeira de baleia e braço do homem, eles são formados pelos mesmos órgãos, só que eles não têm a mesma função. Nesse caso, eu digo que esses órgãos são homólogos, ou seja, mesma origem evolutiva, e nesse caso, como funções diferentes. Agora, é importante a gente ter cuidado, né? Já que podem existir órgãos que são homólogos e que possuem a mesma função ou função diferente. E isso não importa muito. Verdade, Vanessa. A gente não pode esquecer desse último ponto que você falou. Tipo, se a gente pegar, por exemplo, um castor e um elefante. Quando a gente repara nos dentes do elefante e nos dentes do castor, aquele dente da frente do elefante são os dentes incisivos, que eles cresceram tanto que viraram as presas do elefante. Mas os dentes incisivos do castor continuam sendo dentes. Os dois dentes, apesar disso, não são muito parecidos. Eles têm formatos muito diferentes, mas os dois, tanto o castor quanto o elefante, são mamíferos. Então, eles têm o mesmo ancestral em comum, que foi o que mandou os dentes incisivos para o castor e também que mandou esses dentes para o elefante. Nesse caso, como os dentes vieram do mesmo ancestral, a gente pode dizer que esses dentes são órgãos homólogos, mas atualmente eles executam funções muito diferentes. Então, o conceito de homologia pode ser aplicado não apenas a órgãos, mas a outras características anatômicas, embriológicas, comportamentais e moleculares, como no caso da sequência de aminoácidos de uma proteína, ou a sequência de nucleotídeos do DNA ou RNA. É com base em todo um conjunto de semelhanças, que seria as homologias, entre dois ou mais grupos, que podemos supor uma ancestralidade comum. No caso dos mamíferos, um ancestral exclusivo desse grupo deu origem a um grande número de espécies adaptativas a condições de vida muito diferentes. Chamamos esse fenômeno de irradiação adaptativa. Como resultado dessa evolução, os ossos dos membros anteriores dos mamíferos sofrem modificações e hoje desempenham diferentes funções, como correr, que é no caso do cavalo, manipular objetos, no caso de nós seres humanos, nadar, no caso da baleia, como já foi citado, cavar, que seria o tatu, voar, como o morcego, entre vários outros exemplos. Sim, Michele. E o fenômeno da irradiação adaptativa, na verdade, ele é muito fácil, né? Porque tem-se um ancestral que gera várias espécies, e essas espécies, morfologicamente falando, elas não são muito parecidas, elas são diferentes. Mas mesmo assim, evolutivamente, elas são muito próximas umas das outras. Se a gente pensar, por exemplo, em um mamífero, que é o ancestral de todos os mamíferos que a gente conhece hoje. Só que o chimpanzé, ele não é parecido com o veado. Então, tem morfologias diferentes, embora eles sejam parentes muito próximos, evolutivamente falando. Se a gente pega, por exemplo, esse mesmo ancestral que eu falei agora há pouco, que era um animal que vivia na época dos dinossauros, e ele só conseguiu dar origem aos mamíferos depois da extinção dos dinossauros. Ou seja, se os dinossauros não tivessem sido extintos, nós mamíferos não estaremos aqui hoje. Ou, por exemplo, se a gente pegar um lobo, que veio lá daquele ancestral, e a gente pegar um morcego, que também esse foi um ancestral do morcego,
Então, os dois animais têm o mesmo ancestral, mas a forma corporal deles não é a mesma, como a gente pode perceber, né? Então, isso é um fenômeno de irradiação adaptativa. E uma maneira ainda mais simples de entender esse conceito é a gente pensar no que acontece nas nossas próprias famílias, naquela que a gente está rodeado todos os dias e que a gente já viu. Por exemplo, eu tenho os meus avós, que gerou os meus tios, que casaram e que geraram a minha e a Vanessa, porque a gente é prima. Então, gerou a minha e todos os meus primos. E a Vanessa e eu, a gente não é parecida. Ela tem cabelo mais escuro que o meu, eu tenho mais claro, a gente tem um tom de pele diferente, ela é mais alta. Só que nós duas, a gente tem a mesma origem evolutiva. Então, isso seria um bom exemplo para a gente entender o conceito. Eu falei anteriormente que, comparando o desenvolvimento embrionário e a anatomia de diversos organismos, é possível determinar o grau de parentesco entre eles. No caso da embriologia e a anatomia comparadas, mostra também que as asas do inseto e a das aves têm origens embrionárias e estrutura atômica diferentes, embora desempenhem a mesma função. E essas são chamadas estruturas análogas. As asas das aves não se originaram de um ancestral comum entre aves e insetos. Nesse caso, esses dois grupos adaptaram-se de forma semelhante ao mesmo tipo de ambiente, e esse fenômeno é chamado convergência evolutiva ou adaptativa ou evolução convergente. Esses órgãos análogos são aqueles que têm origem em ancestrais diferentes. Ou seja, eu pego dois órgãos para comparar, só que evolutivamente eles não têm a mesma história, mas eles possuem a mesma função. Por exemplo, se eu pego a asa de um mosquito, né, um inseto, e pegar a asa de uma ave, um pardal, por exemplo, um pardal é uma ave. Então, evolutivamente falando, ele está longe de um inseto. Logo, o ancestral que deu origem à asa do mosquito não é o mesmo ancestral que deu origem à asa da ave. E é exatamente por isso que eu vou dizer que eles são órgãos análogos. Além de, claro, eles terem a mesma função. Se pegarmos a asa do morcego e a asa do mosquito, o morcego é um mamífero e o mosquito é um inseto. Então, evolutivamente, eles estão distantes, mas a asa dos dois tem a mesma função. Nesse caso, também eu vou dizer que os órgãos são análogos. E aqui, como a Cristiane já falou, na convergência adaptativa, os indivíduos, evolutivamente falando, não são muito próximos, mas eles são muito parecidos. Eles têm partes do corpo muito parecidas e são parentes extremamente distantes. Esse fenômeno de convergência, na realidade, nos faz errar muito. Se a gente pensar, por exemplo, falando de futebol, no Santos Futebol Clube, o seu mascote é uma baleia. Só que todo mundo chama o time de peixe. E a baleia, na verdade, ela não é um peixe. A baleia é um mamífero e peixe é peixe. Na verdade, eu entendo que tem toda uma questão histórica, porque desde a fundação, na verdade, desde sempre eles queriam algo para o time, um mascote que tivesse a ver com água, até por conta da localização geográfica mesmo. Só que o que eu quero apontar é essa questão mesmo da gente fazer essa diferenciação entre esses nomes, para que a gente não erre quando a gente estiver falando estudando, porque no caso do time tem toda essa questão que eu já falei. Se você pega, por exemplo, um tubarão, ele tem um formato corporal muito parecido com a baleia, mas eles, evolutivamente falando, eles já estão um pouco distanciados, eles não têm o mesmo ancestral em comum. Se a gente pensar, por exemplo, no golfinho, um mamífero, o ictiosauro, que é um réptil que já foi extinto, e o tubarão, que é um peixe. Evolutivamente falando, eles não têm o mesmo ancestral em comum. Eles já são um pouco distantes. Mas se a gente reparar na morfologia deles, na forma corporal deles, é muito parecida. Isso acontece porque eles habitam o mesmo local. Então, eles passaram por aquele mesmo processo de seleção natural ou um processo de seleção natural muito próximo, que foi selecionando organismos aquáticos com esse formato hidrodinâmico, como já foi falado, para facilitar o nado deles. Ai, não. Isso me faz lembrar da questão que caiu no Enem também, sobre, como tu falou aqui, né, que eles são muito parecidos e só que são distantes.
Aí tinha uma questão, não lembro muito bem, que falava sobre um certo animal mudar sua cor ou se adaptar ao ambiente de outro. Aí eu fiquei O polvo mimético. Uhum. Sim, era esse povo. E aí, eu fiquei Interessante. pensando nesse caso, porque eu não pensava que era exatamente por causa da seleção. Não, é a seleção natural. Mas, tipo, eu achei que era mais uma questão de sobrevivência. Igual quando o professor mostrou naquele site sobre os coelhos brancos na neve. Enfim, entendeu? Sim. Ah, tá. Eu lembrei de um vídeo também que eu tava assistindo que falava a respeito das teorias do fixismo e do darwinismo. Aí dizia assim, que para a gente entender melhor, seria o exemplo assim. No fixismo, ele diria que o gafanhoto é verde por estar na grama. Já o darwinismo, ele iria dizer assim, que que o gafanhoto está na grama porque ele é verde. Ou seja, para ele ter camuflagem. Então, seria mais ou menos também uma questão de sobrevivência. Sim, foi dessa forma que eu pensei também. Bem referente àquele exemplo das girafas, né? Que, por exemplo, a comida das girafas eram frutos que estão localizados em árvores altas. Daí o ambiente seleciona as girafas com pescoços maiores e aquelas girafas que já nasceram com pescoço pequeno, elas são eliminadas pela seleção natural. Então, com os milhões de anos da evolução, esses organismos, como a gente conversou, mesmo eles sendo distantes evolutivamente falando, eles adquiriram uma forma muito parecida, por passarem por pressões seletivas também muito parecidas, como as meninas acabaram de falar. Portanto, quando isso acontece, a gente tem um caso de convergência adaptativa. Sim, Kainan, outro caso também de convergência adaptativa é que se você pegar o hipopótamo, que é um mamífero, e o crocodilo, que é um réptil, e um sapinho, que é um anfíbio, todos eles têm a mesma forma do olho, e a adaptação do olho e a narina, ou seja, os dois ficam em linha reta e ficam fora d'água juntos. E isso é uma adaptação para animal que vive a maior parte do seu tempo na água, embora eles não sejam evolutivamente parentes tão próximos. Eles têm algumas estruturas morfológicas muito parecidas, por terem uma forma de vida semelhante. Outra característica que também deve ser citada seriam os órgãos vestigiais, que são órgãos atrofiados, ou seja, eles não desempenham mais sua função original. São exemplos o apêndice vermiforme humano e os ossos vestigiais de membros posteriores em algumas baleias e serpentes. Tanto que muitas pessoas falam que, por exemplo, as cobras, elas têm pernas, elas só não fazem usar. É justamente por isso, devido aos órgãos vestigiais que perderam a sua função original. Então, eles foram se reduzindo até não ser preciso utilização. O apêndice vermiforme humano corresponde a uma projeção do intestino que é bem desenvolvida em animais herbívoros, não ruminantes, como coelho, cavalo, entre outros. Nesses animais, o apêndice vermiforme abriga micro-organismos importantes para a digestão da celulose. Na espécie humana, essa função original do órgão foi perdida, o que o caracteriza como órgão vestigial. No entanto, um estudo recente sugere que ele pode colaborar em outras funções, como na imunidade ou no reservatório de bactérias. E essa presença de ossos vestigiais de membros posteriores em baleias e serpentes indica que esses animais descendem de espécies com pernas que se adaptaram a um novo modo de vida. Nas baleias, a perda dos membros posteriores diminuiu o atrito com a água, e aí tornando mais eficiente o deslocamento do animal no ambiente aquático. E nas serpentes, essa perda pode ter facilitado o deslizamento delas por fendas estreitas entre pedras e sua entrada em buracos no solo. Outro exemplo é o cóccix humano, que é localizado na parte inferior da coluna vertebral e
e é formado pela união de 4 ou 5 vértebras. É um órgão vestigial remanescente de cauda. Há pessoas que, inclusive, possuem um pequeno músculo ligado ao cóccix, idêntico ao que movimenta a cauda em outros mamíferos, mas, nesse caso, sem função, já que o cóccix não se movimenta. Bom, uma vez, Nádia, eu assisti um filme que dava justamente essa característica. Um dos personagens do filme, ele tinha esse ossinho atrofiado, né? Esse órgão vestigial, que ele aparecia acima do, mais ou menos na altura da cintura, e ele ficava mexendo, sabe? E eu achei engraçado, eu não sabia o que era, e agora com essa explicação eu entendi melhor. Temos as semelhanças embrionárias, que seria a embriologia comparada, também fornece boas informações a respeito do parentesco entre os grupos cujos representantes parecem muito diferentes uns dos outros quando comparados depois de eles já formados. A semelhança entre os embriões podem ser observadas, por exemplo, entre os diferentes grupos de vertebrados, que temos a explicação que está no fato de que, a partir de uma organização básica do embrião, é comum a todos os grupos diferentes órgãos se desenvolverem, conforme o grupo a que o embrião pertence. Assim, todos os embriões de vertebrados possuem bolsas, sulcos e arcos faríngeos, mas nos peixes essas estruturas farão parte das brânquias. E em humanos, elas formarão diversas partes da cabeça e do pescoço. Falando nos estudos moleculares, em termos bioquímicos, quanto maior a diferença na sequência de ácidos nucleicos e nas proteínas de duas espécies, maior a distância evolutiva entre elas. Então, as semelhanças na sequência dos aminoácidos de uma proteína ou de nucleotídeos do DNA podem indicar o grau de parentesco entre duas espécies. Um exemplo do uso desse método é a comparação entre a hemoglobina humana e a de outros mamíferos. A humana é igual à do chimpanzé, que é a mesma sequência de aminoácidos, e difere da de animais cada vez mais afastados evolutivamente. Então, isso significa que seres humanos e chimpanzés são mais próximos evolutivamente entre si do que com outros animais. Em outras palavras, chimpanzés e humanos compartilham um ancestral comum mais recente do que com outros animais. Meninas, e algo que eu acho muito legal nisso tudo é que as técnicas atuais de análise de ácidos nucleicos permitiram sequenciar o genoma de várias espécies, mostrando, por exemplo, que o genoma humano apresenta maior grau de semelhança com o genoma do chimpanzé do que com o de outros animais. A análise do DNA dos cromossomos 2A e 2A e 2B do chimpanzé mostrou a semelhança de várias partes desses cromossomos com o cromossomo humano 2, indicando que este pode ter surgido da função entre dois cromossomos do ancestral comum de chimpanzés e humanos. E isso explicaria por que os humanos têm um par de cromossomos a menos em relação aos chimpanzés. Pois é, Vanessa. E o sequenciamento de genoma permite construir árvores filogenéticas dos grupos de organismos, que podem ser comparadas com as árvores construídas com dados morfológicos. Permite também descobrir a origem de novas doenças causadas por vírus. O sequenciamento do RNA dos vírus da AIDS, por exemplo, ajudou a decifrar sua origem. O HIV-1 veio de um tipo de vírus que infecta chimpanzés e o HIV-2 de outro tipo de vírus que causa dano nos macacos verdes. E a época aproximada em que o vírus passou de uma espécie para outra. Com as novas técnicas para determinar a sequência de base do DNA, pode-se estudar também a evolução de determinada sequência de DNA em diferentes espécies, comparando as mudanças em sua sequência de base. Utilizando essa abordagem, foi possível demonstrar que os mamíferos terrestres mais próximos das baleias são os hipopótamos. A análise confirmou as evidências morfológicas de que a articulação entre a perna e a pata de um ancestral da baleia, o gênero Basilosaurus, eu não sei se pronunciei certo, é semelhante à dos artiodactílos. Também não sei se pronunciei certo, mas é isso aí. Grupo em que se encontra o hipopótamo. Então, como a gente acabou de conversar, a teoria da evolução permite explicar grande número de fenômenos que,
aparentemente não teriam relação entre si. Os fósseis, as adaptações, as semelhanças anatômicas, fisiológicas e moleculares entre os seres vivos, os órgãos vestigiais, entre muitos outros. Nós vamos agora conversar um pouco, sobre a evolução humana propriamente dita. Análises de sequências de DNA mostram que os chimpanzés eles são nossos parentes evolutivos mais próximos. Apesar das semelhanças, o ser humano não descende de espécies de macacos atuais, mas ele e os outros antropóides de hoje descendem de um mesmo ancestral. A linhagem que originou o ser humano e a que originou o chimpanzé podem ter se separado entre 7 milhões e 5 milhões de anos atrás. Então, a partir daí, ambos evoluíram separadamente e acumularam diversas modificações. Quais características diferenciam os seres humanos dos demais primatas, como os chimpanzés? Vamos pensar nisso e em muito mais temas hoje, através da nossa conversa. Com o objetivo de facilitar o estudo da evolução, costuma-se dividir a história em éons, eras, períodos e épocas. Cada um desses grandes intervalos de tempo é geralmente marcado por algum acontecimento importante. Comparando com a escala de tempo usada em história, a escala de tempo geológico leva em consideração intervalos de tempo imensamente maiores do que o de história. Então, na evolução da espécie humana, acredita-se que os parentes evolutivos mais próximos da espécie humana sejam os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos. Todos esses animais eles fazem parte da ordem dos primatas, apresentando algumas características comuns e exclusivas desse grupo. Um dos aspectos mais importantes que diferencia o ser humano dos demais primatas é a capacidade humana de se apoiar e se locomover apenas sobre os membros superiores. Embora eles consigam se locomover sobre os dois pés, gorilas, chimpanzés e outros símios são incapazes de caminhar apenas com os membros superiores por períodos prolongados. E essa capacidade caracteristicamente humana de caminhar sobre os dois pés possibilitou que as mãos ficassem livres para segurar e manipular objetos. Isso possibilita, por exemplo, que os seres humanos consigam recolher e transportar alimentos, crianças, pegar pedras e galhos que podem ser usados como armas, manusear instrumentos delicados de trabalho e esse tipo de coisa. A gente ainda não sabe, ao certo, quais foram as causas que favoreceram a postura ereta do ser humano, mas a hipótese é que o grupo de primatas que originou a espécie humana ela teria abandonado a floresta e ido viver nos campos ou nas savanas da África. Essa postura ereta, ela pode ter facilitado a corrida nas savanas, além de ter deixado também as mãos livres, como a Kainan falou, para a realização de diferentes atividades, como as mencionadas anteriormente. Pode ter favorecido também a observação de presas e de predadores à distância, por cima da grama alta, já que agora eles poderiam ficar em pés. E alguns estudos mostram que a postura ereta, ela possibilita ainda uma economia de energia no deslocamento. E, além disso, as articulações dos braços permitem com que os humanos, agora eretos, consigam lançar objetos com boa velocidade e o polegar em posição aos outros dedos facilitam a apreensão e a manipulação de objetos. Já a inteligência, ela pode ter se desenvolvido com a capacidade de manejar ferramentas e objetos, como uma adaptação à caça nas savanas africanas. Enquanto na espécie humana, o volume médio do crânio é de aproximadamente 1.350 centímetros cúbicos, no chimpanzé ela atinge no máximo 500 centímetros cúbicos. E no gorila, apesar de todo o tamanho desse animal, atinge no máximo 750 centímetros cúbicos. Além disso, na espécie humana, as circunvoluções do córtex cerebral, elas são mais desenvolvidas, o que aumenta consideravelmente a área dessa parte do cérebro, que se envolve principalmente em funções como o raciocínio e a linguagem. Agora vamos falar sobre os australopitecos. Entre os possíveis ancestrais da linhagem dos hominídeos estão os australopitecos, integrantes do gênero Australopithecus, ou seja, macaco do sul. Eles viveram nas savanas africanas aproximadamente cerca de 4,2 milhões de anos a 1,4 milhão de anos atrás. Mediam entre 1 metro e 1,5 metro de altura, pesavam entre 30 quilos e 50 quilos e tinham o crânio semelhante ao do chimpanzé.
Estudando a posição dos ossos da bacia e do joelho e as impressões de suas pegadas, deduziu-se que todos podiam andar sobre duas pernas, ou seja, eles eram bipédes. Seria bipédes? Ou seja, eles eram bipédes. Ou seja, tinham postura ereta. Em 1974, foi descoberto, na Etiópia, um fóssil com cerca de 3,2 milhões de anos. Ele pertencia possivelmente a uma criatura do sexo feminino, com 30 quilos de altura, 1,0 de altura, 1,7 m. Oh, meu Deus. Em 1974, foi descoberto na Etiópia um fóssil com cerca de 3,2 milhões de anos. Ele pertencia possivelmente a uma criatura do sexo feminino, com 30 quilos, de altura 1,07 metros, e postura ereta. Era formado por 52 ossos e o crânio tinha 420 centímetros cúbicos. Esse fóssil foi batizado de Lucy. Lucy pertencia à espécie Australopithecus afarensis, descoberta na região de Afar, na Etiópia, que viveu entre 3,8 milhões e 2,4 milhões de anos atrás, e tinha de 375 centímetros cúbicos a 550 centímetros cúbicos de crânio, semelhante ao do chimpanzé, mas com dentes e ossos da perna parecidos com os da espécie humana, além de ter uma postura ereta. Pegadas preservadas em cinzas vulcânicas reforçam essas hipóteses. O gênero Homo. Dos Australopithecus podem ter surgido os primeiros representantes do gênero Homo, com corpo e cérebro maiores, entre eles o Homo habilis. Os Australopithecus, usavam pedaços de pedra ou ossos para cavar, pegar pequenos animais e se defender. E o Homo habilis foi o primeiro a fabricar as ferramentas de pedra lascada, quebradas de modo e fica com a borda afiada, ela servia de faca para cortar a carne dos animais. Pilha de ossos de animais foram encontradas próximas aos fósseis dessas espécies. Dessas capacidades veio o nome da espécie Homo habilidoso. Bom, e embora tenha surgido depois do Homo habilis, o Homo erectus foi descoberto antes e considerado na época o primeiro hominídeo ereto, ou seja, que andava somente com as pernas. Foi uma espécie que perdurou por mais de 1 milhão de anos. Viveu entre 1,8 milhão e 500 mil anos atrás. Nesse período, seu crânio de início, com 800 centímetros cúbicos, o dobro da média do crânio do chimpanzé, e pouco mais da metade do crânio do ser humano atual, aumentou para mais de 1.300 centímetros cúbicos. Deve ter sido também o primeiro a dominar e a usar o fogo. Foram encontradas pilhas de carvão vegetal ao lado de ossos humanos em cavernas que poderiam ter sido para se aquecer, cozinhar ou trabalhar melhor a pedra. O uso do fogo deve ter facilitado sua capacidade de migração. Ele foi o primeiro de nossos ancestrais distantes a sair da África. Bom, diz que sobre o fogo, a questão é que tem muitos estudos, então são hipóteses criadas a partir dos fatos que são organizados e achados nas cavernas, perto desses fósseis. Então, os pesquisadores veem esses fósseis, o tamanho, o que estava ao redor, para eles poderem entender melhor como que era a cultura desses hominídeos, como que eles faziam para sobreviver, entre outras coisas. Enquanto os Australopithecus e o Homo habilis foram encontrados apenas na África, o Homo erectus foi encontrado também na Ásia e na Europa. Interessante falar que as ferramentas que eles usavam eram bem mais complexas que as anteriores. O Homo habilis utilizava pedra lascada apenas de um lado. Já o Homo erectus, ele produzia as pedras lascadas dos dois lados, o que sugere que elas podem ter sido usadas presas a pedaços de pau, formando uma espécie de machado. Tudo indica também que o Homo erectus caçava em bandos.
atrás, por aí, aparecem fósseis com crânios maiores que a do Homo erectus e menores do que a espécie humana atual. Eles foram classificados como formas muito antigas do Homo sapiens. Já no período entre 230 mil e 30 mil anos atrás, viveu outra espécie de hominídeo, que ficou conhecido como Homem Neandertal. Isso porque os primeiros fósseis dessa espécie foram descobertos em uma região da Alemanha chamada Vale do Neander. E essa espécie, ela foi considerada uma subespécie do Homo sapiens e batizado como Homo sapiens neanderthalis, mas atualmente é classificada como uma espécie diferente, a Homo neanderthalis. Interessante, Gabi, que o crânio dele era maior que o da espécie humana atual, que é em média 1.450 centímetros cúbicos, contra 1.350 centímetros cúbicos. Mas essa diferença para mais pode estar relacionada à sua forma mais robusta. Ele talvez precisasse de um número maior de neurônios para poder comandar a massa muscular maior, e não a uma inteligência mais desenvolvida. As ferramentas e as armas eram mais desenvolvidas do que as do Homo erectus. Já fabricava instrumentos de pedra bem trabalhados, que usava para furar peles e confeccionar vestimentas. Utilizava lanças de madeira, morava em cavernas e abatia animais de grande porte. A descoberta de grãos de pólen junto a certos fósseis leva a crer que enterrava seus mortos e colocava flores nos seus túmulos. O homem de Neandertal se extinguiu há cerca de 30 mil anos, talvez por causa da competição com a espécie atual do ser humano, a Homo sapiens, que pode ter surgido do Homo erectus entre 200 mil a 150 mil anos. O fóssil mais conhecido da espécie Homo sapiens é o Homem de Cro-Magnon, em referência à região da França onde esse fóssil foi encontrado. Ele fabricava ótimas ferramentas, como faca, lança, arco e flechas, entre outras coisas. E tinha certas habilidades artísticas. Foram encontradas em cavernas pinturas que retratam diversas cenas de caça. Há cerca de 12 mil anos, o homem passava de caçador a agricultor e surgiram as primeiras civilizações, as primeiras comunidades. A partir daí, a Revolução Cultural foi responsável pela rápida aceleração das transformações humanas. Para avaliar esse desenvolvimento, basta comparar as rápidas transformações ocorridas nos últimos 10 mil anos com as lentas transformações ocorridas no Australopiteco ao Homo sapiens. Pensando no ser humano e a evolução, nós sabemos que não é possível explicar todas as características humanas em termos evolutivos. Primeiro, porque nossa espécie não está sujeita apenas à evolução biológica, mas também à evolução cultural, que é estudado principalmente em sociologia e outras ciências sociais. E com o desenvolvimento de um cérebro complexo, que nos dá grande capacidade de aprendizagem, houve também o desenvolvimento da linguagem, da cultura e da consciência. Mais do que outras espécies, somos capazes de prever a consequência de nossos atos, e isso significa que podemos conscientemente escolher como devemos viver. E além disso, a ciência não pode e nem pretende responder a todas as perguntas que o ser humano propõe. Existem outras formas de conhecimento que respondem às perguntas diferentes acerca do mundo. Para o evolucionista Stephen Jay Gould, a ciência estuda o mundo natural e não o nosso universo moral. Isso quer dizer que a ciência estuda a natureza e os fenômenos como eles são e não como deveriam ser. A ciência estuda fatos e não valores éticos. Os valores éticos são discutidos pela religião e pela filosofia, por exemplo.